Olá, hoje você vai aprender a como construir rotas utilizando o Flask, que é um micro-framework do Python utilizado muito na web, né? Quando a gente quer construir sites e aplicações ou até mesmo APIs utilizando apenas o Python. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender como é que a gente dá os primeiros passos nesse framework, como é que a gente cria nossas primeiras rotas, entender como é que o Flask funciona. E também nós vamos criar alguns exemplos, né, de requisições e formulários utilizando o Flex. Então a gente vai ver como é que a gente faz para criar um formulário com ele, como usar templates, né, com arquivos HTML, onde a gente injeta informações diretamente do Python dentro desse arquivo HTML que está sendo renderizado na tela, e depois como é que a gente captura a informação desses formulários e também valida essas informações para garantir que o usuário preencheu corretamente o nosso formulário. Então, por exemplo, esse aqui vai ser um exemplo de um formulário que nós vamos construir. Claro que a gente vai fazer mais focado no back-end dele. E aí ele vai ter aqui alguns campos, né, para o usuário digitar o nome, sobrenome, e-mail, senha e confirmar a senha. Então, simulando aqui um formulário de cadastro comum que a gente vê em qualquer site. Se a gente for clicar aqui diretamente em cadastrar, ele já vai fazer uma validação, né? O Flask já está fazendo uma validação se o primeiro nome foi preenchido, porque esse aqui é um campo obrigatório. E aí ele já retorna aqui para a gente, né, que esse campo precisa ser preenchido. Então, uma vez preenchido esse campo, se eu tentar cadastrar de novo, ele vai falar agora que a minha senha ela é obrigatória, então que eu preciso preencher ela. Se eu tentar preencher a senha e tentar cadastrar, ele vai me retornar algumas outras validações que foram feitas do lado do servidor, que a gente também vai implementar aqui utilizando o Flask. Então, vai validar que o e-mail que foi digitado é inválido, na verdade não foi digitado e-mail nenhum, né? As senhas devem ser iguais, então a senha e a confirmação de senha tem que ser exatamente as mesmas para poder liberar aqui o cadastro do usuário. Então, são algumas automações que a gente vai criar aqui utilizando o Flask e também com validação, principalmente aqui da parte de formulários. Mas antes de a gente chegar nessa parte aqui de fazer o formulário, a gente precisa primeiro entender como é que o framework funciona e como é que a gente cria e gerencia rotas utilizando o Flask. Então, para isso, eu vou colocar essa tela aqui do lado do meu VS Code e nós vamos começar aqui, então, a construir a nossa aplicação. Então, diminuir aqui um pouco a tela do formulário. Vou deixar ele aberto aqui, mas a gente vai começar a construir essa aplicação desde o zero aqui, entendendo toda a parte ali de como o Flask funciona e fazendo nosso primeiro formulário, primeiramente sem nenhum design ali nele, para você entender como é que ele funciona, né? Como é que é a parte funcional de fato do formulário, em vez da parte estética aqui, que é o que a gente está vendo aqui no navegador. Bom, a primeira coisa é você instalar a biblioteca do Flask, né? Se você não tiver ela instalada, então basta utilizar o comando pip install Flask para poder fazer a instalação dele aqui na sua máquina. Feito isso, a gente vai fazer a importação da biblioteca. Então, from Flask, nós vamos importar a classe chamada Flask. E aí, a primeira coisa que a gente faz aqui com essa classe importada é criar uma instância da nossa aplicação. Então, basta colocar aqui que app é igual a Flask, e aqui dentro dele a gente coloca um método especial do Python que se chama name. Basicamente, o que esse parâmetro aqui faz, né, é informar se esse arquivo da onde o Flask está sendo executado, ele é o arquivo principal do seu programa ou se ele é um módulo que está sendo importado no seu programa, porque ele só vai criar o servidor do Flask, né, para o arquivo principal. Isso aqui é uma coisa mais técnica, você não precisa se preocupar muito com isso, mas só saber que a gente coloca esse name aqui por padrão aqui dentro do parâmetro Flask, só estou dando uma explicação geral aí do que ele faz e para que ele serve aqui dentro da nossa aplicação. Então vou até colocar o comentário aqui, que essa parte ela vai criar a nossa aplicação do Flask. Feito isso, né, depois de criada a aplicação, a gente vai criar a nossa primeira rota. E para poder criar uma rota é tão simples quanto você criar uma função que ela deve retornar alguma coisa. Pode ser uma string, um dicionário do Python, uma lista, qualquer informação que essa função retornar, ela vai ser renderizada no nosso navegador. Então vamos criar uma função aqui chamada root, que vai ser a nossa função principal, né, para nossa URL principal. E como ela só precisa retornar alguma informação, vamos colocar aqui que ela vai retornar só a frase Olá Mundo. Então, uma string comum, né, uma string simples, apenas escrito Olá Mundo. E aí, para poder transformar isso aqui de fato em uma rota aqui no Flask, tudo que a gente precisa fazer é colocar um decorador em cima dela. Então, para poder criar um decorador, tudo que eu preciso fazer é colocar um arroba em cima da definição da função, colocar o meu app, que é justamente o app do Flask aqui, e uso a função, né, route, que é que vai criar uma rota que vai redirecionar para essa função. E aqui dentro do route eu faço então qual que é o caminho que eu vou acessar no navegador, né, que vai disparar essa função. Então, por padrão, a gente coloca aqui só uma barra, que significa a nossa rota inicial, né? Quando a gente iniciar o nosso servidor, a primeira função que vai ser executada vai ser essa daqui. E para a gente colocar esse servidor no ar e começar a ver ele a funcionar, a gente só precisa fazer então a instanciação aqui do servidor. Então, a gente coloca aqui, se o nosso name for igual a main, ou seja, se eu estiver executando o arquivo principal do meu programa, eu vou fazer o nosso app, eu vou querer que ele rode.
E aí, a única parâmetro que eu vou colocar aqui dentro só é colocar ele no modo de debug, colocar debug como true, porque aí qualquer erro que a gente cometer aqui no código, né, ele vai gerar pra gente aqui toda uma tela explicativa, né, do que erro que aconteceu, já que ele vai estar no modo de depuração. Se a gente deixar isso aqui como falso, ele vai estar no modo de produção e aí ele não mostra nenhum erro, né, sempre que houver qualquer problema aqui na sua função, nas suas rotas, ele só vai ficar com uma tela em branco. Então, para poder facilitar, vamos sempre deixar o modo de depuração ligado. E eu também já vou definir uma porta para ele, eu vou chamar aqui na porta 5152. Ele já definiu uma porta por padrão, mas eu estou definindo aqui uma específica porque, às vezes, ele pode iniciar a aplicação na porta 8000 ou na porta 5000, que são portas mais comumente usadas, né, em desenvolvimentos, porém, alguns outros aplicativos do seu computador podem estar utilizando essas portas. Então, você vai perceber que vai ficar meio lenta a aplicação, vai demorar para carregar, e não é por conta que o Flask é lento ou porque o Python está demorando para processar os dados. É só porque aquela porta está sendo usada, né, por dois processos do seu computador. Pode ser o seu antivírus ou algum aplicativo que esteja com ele aberto. Então, para poder garantir que a gente vai utilizar a mesma porta e uma porta que geralmente não é utilizada por nenhum outro sistema, eu vou colocar aqui na 5152. E aí, com isso a gente terminou já tudo que a gente precisa para poder criar, né, a nossa aplicação aqui com o Flask. Então, é super simples criar uma aplicação com ele. Tudo que eu tenho que fazer aqui agora é executar esse código aqui. Ele vai criar aqui para mim essa rota que eu já consigo acessar aqui no meu localhost, já na porta 5152, que foi a que eu defini aqui. E ele vai ficar no modo de debug. E ele vai ficar sempre monitorando o meu arquivo. Então, toda vez que eu fizer qualquer alteração nesse código aqui, ele vai refletir já no meu programa ali que vai estar executando. Então, vamos clicar aqui nesse link. Vou abrir aqui numa nova aba e vamos acessar aqui a nossa rota. E observa que ele já retorna para mim, então, Olá Mundo, que é justamente o valor que eu estou retornando aqui na nossa função inicial. Então, só para recapitular, a gente criou uma aplicação do Flask e a gente criou uma função que vai retornar a frase Olá Mundo, apenas. E eu defini então que sempre que eu acessar a rota barra, né, que seria a rota inicial da minha aplicação, ou seja, quando eu estiver na raiz aqui do meu servidor, ele deve executar essa função e retornar aqui para mim a palavra Olá Mundo diretamente. Então, basicamente, esse é o processo que a gente faz para poder definir uma rota que responde a requisições do tipo GET. Legal. Então, já que a gente já entendeu como é que faz para poder criar uma rota, vamos criar uma próxima aqui só para poder consolidar aqui. Então, vamos criar nossa próxima rota. Primeiro, eu vou criar, então, uma função. Eu vou chamar ela de submit. E aí, tudo que essa função precisa fazer é me retornar alguma informação. Então, eu vou colocar aqui janela um return. E ela também vai me retornar uma string. Só que agora eu vou querer fazer diferente. Em vez de eu retornar apenas um texto simples, eu vou retornar aqui um formulário em HTML. Então, vou criar aqui nosso formulário, vai ser form. Um formulário tem um método, vai ser o método post nele aqui. E depois aqui eu vou fechar o meu formulário. E vamos criar aqui dois campos que vai ficar dentro desse formulário. Vou criar aqui um campo que vai ser um input para o usuário digitar o nome dele. Então, um input que vai ser do tipo text e o nome dele vai ser igual a name, que é o nome do usuário. E depois disso, né, já que eu tenho input, eu vou colocar também o nosso submit, que é o que vai fazer a ação, né, de enviar esse formulário para o servidor. E aí eu vou colocar aqui o value dele, que vai ser o texto que vai estar escrito dentro do botão. Eu vou colocar escrito enviar. Beleza, então já criei a minha função, ela já está retornando uma string aqui pra gente, né? Só que essa string dentro dela, ela tem um conteúdo HTML, né? Que seria um formulário aqui do HTML. E para eu poder transformar isso aqui numa rota do Flask, tudo que eu tenho que fazer então é seguir a mesma lógica que eu fiz aqui em cima. Basta eu colocar o decorador app.route e depois falar qual que é a rota onde esse formulário vai ser acessível. Então eu vou chamar essa rota de submit. Se eu salvar, ele já vai automaticamente atualizar aqui no servidor. Se eu recarregar ele aqui, ele me deu erro aqui porque eu esqueci de colocar barra submit, né? Sempre tem que começar, toda rota ela tem que começar com uma barra aqui inicialmente. Então, agora que eu adicionei minha barra aqui, vou recarregar. Tem aqui então meu Olá Mundo, que é a minha rota inicial. E se eu colocar então barra submit, ele vai então me chamar essa outra rota aqui, né? Que eu defini com esse nome, e ela vai ter então um formulário. Tem aqui o nosso nome, o nosso input para o usuário digitar alguma informação e o botão de enviar. Então, dessa parte de criação de rotas, já entendemos como funciona. Legal, então agora que a gente já criou um formulário, vamos ver como é que a gente envia essas informações de volta para o servidor. Já que quando a gente cria um formulário, a gente tem um input aqui, onde o usuário vai digitar alguma informação, e a gente quer que essa informação seja enviada para o servidor para que a gente possa capturar esses dados, né, e fazer alguma coisa com eles, como por exemplo, se for um e-mail, uma senha, eu vou validar no meu banco de dados,
se esse usuário está cadastrado, dentre outras coisas aqui que você poderia fazer, né, utilizando formulários ou qualquer outro tipo de campo aqui que você vai receber dados do servidor, como por exemplo um formulário onde o usuário vai fazer o envio de um arquivo, que poderia ser a imagem do perfil dele, então para poder atualizar o avatar dele no seu site, qualquer coisa desse tipo. Então eu vou clicar aqui em enviar. E aí, quando eu cliquei em enviar, observe que ele apareceu aqui para mim, ó, método não permitido. E aí, o que significa isso? Lembra que eu falei aqui na nossa rota principal que ela responde, né, a requisições do tipo GET. E aí, se você for perceber, o nosso formulário, ele envia uma requisição do tipo POST. E aí, o que significa? Então, sempre que a gente cria uma rota aqui no Flask, por padrão, ela sempre vai receitar requisições do tipo GET. E a requisição do tipo GET é basicamente a requisição que o navegador faz, que é solicitar os dados do site, sem enviar nenhuma informação para ele. Ele apenas solicita os dados, recebe essa informação e exibe aqui na tela. Quando a gente quer enviar uma informação para algum site, a gente utiliza o método POST, que é para poder enviar esses dados. Então, como a gente está falando que essa rota aqui ela vai ser tanto tipo GET, ou seja, que quando a gente solicitar os dados da página, ele vai enviar o nosso formulário. E quando a gente enviar a informação para essa página, a gente vai querer receber os dados que foram preenchidos nesse formulário, a gente precisa então habilitar esse outro método aqui na nossa rota. Então basta colocar uma vírgula aqui e colocar então que methods vai ser igual, e eu passo aqui uma lista de métodos que eu quero que ele aceite. Então ele vai ter que aceitar tanto o get quanto o método post. Se eu salvar aqui agora, então agora a minha rota vai aceitar esses dois métodos. Se eu for recarregar aqui a minha página, eu estou acessando pelo navegador, então ele vai fazer um método get aqui para poder solicitar os dados. Quando eu fazer o envio do formulário, o meu formulário vai enviar os dados via o método post. Quando eu clicar agora em enviar, observe que ele não deu mais aquele erro. Ele limpou o formulário para a gente e não apareceu mais nada aqui. Isso porque ele recebeu os dados no servidor, mas por padrão, né, ele sempre vai responder aos dois tipos de requisição com esse formulário aqui limpo aqui na tela. Então por isso que ele mostrou de novo o formulário aqui para mim sem nada. Porém, dessa agora, né, quando o usuário envia a informação, eu recebo ela aqui na minha função e eu posso obter esses dados aqui para poder fazer algum tipo de tratativa, algum dado, mostrar alguma informação diferente, ou até mesmo redirecionar o usuário, por exemplo, para dentro da minha aplicação, já que ele vai estar fazendo login, por exemplo, eu verifico se as credenciais dele são válidas e aí eu redireciono ele então para a página da minha aplicação. Então, vamos ver como fazer isso. Mas primeiro, a gente vai precisar importar uma outra funcionalidade aqui do Flask, né, que vai ser o request. Feita a importação aqui do request, a gente já consegue utilizar ele aqui na nossa função submit para poder capturar os dados que foram enviados via o método post aqui pelo nosso formulário. Então, eu vou fazer uma verificação. Se o meu request.method, ou seja, o método de qual a requisição foi feita, se for igual a post, significa que eu estou recebendo alguma informação do usuário. Então, eu vou capturar esses dados. Então, eu vou falar aqui que os dados vão ser igual ao meu request.form, que eu estou recebendo esses dados via um formulário, né? Então, eu vou capturar esses dados do formulário. E aí eu falo qual que é o nome do campo que eu estou querendo capturar. Então, aqui no nosso formulário, a gente tem aqui o nosso input, que ele tem o name, né, dele é igual a name mesmo. Então eu consigo capturar aqui toda a informação que foi digitada nesse input aqui. Se eu tivesse mais inputs aqui, eles só teriam names diferentes, né? Poderia ser e-mail, senha, qualquer outro name aqui, e você capturaria cada uma das informações que foram digitadas nesses inputs com esse método aqui. Feito isso, eu posso fazer então que ele me retorne uma informação diferente, né? Então, quando o método for post, ele vai capturar então o nome que o usuário digitou lá, e eu quero que ele apareça na minha aplicação, né? Você enviou e mandar aqui o dado que ele enviou. Vamos fazer uma simulação? Vou clicar aqui, vamos digitar aqui no nosso formulário então, Dalton. Quando eu clicar em enviar agora, observe o que aconteceu. Ele mostrou para mim, ó, você enviou Dalton, porque ele já identificou que o método da requisição foi o método post, já que o formulário envia os dados via post, capturou a informação que eu digitei lá naquele input e usou ela para poder exibir aqui. Então, a mesma rota, ela teve, né, saídas diferentes. Quando eu só recarregar a página, então, quando eu fizer aqui, acessar a página pela primeira vez, né, ou recarregar ali a página, ele vai vir, então, fazer um método get, então vai retornar essa informação, e quando eu enviar algum dado para ele, ele vai fazer uma requisição do tipo post, e aí vai retornar essa outra página aqui. Legal, então dessa forma aqui a gente viu que daqui a gente consegue pegar os dados do formulário enviados via post. E a gente consegue utilizar isso agora até mesmo para poder fazer requisições com uma outra aplicação, então uma aplicação externa. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente enviar os dados pelo formulário aqui na web. Eu posso simplesmente fazer uma requisição utilizando o Python, por exemplo, imagina que como se fosse uma API aqui, eu só vou fazer a requisição para essa página, enviar os dados e ele vai me retornar a resposta específica. Então, por exemplo, vamos colocar aqui
um import requests, que é uma outra biblioteca que a gente tem disponível no Python para poder fazer requisições para um servidor. E vamos colocar aqui, então, que eu vou querer fazer uma requisição do tipo post, ou seja, eu vou estar enviando uma informação para o servidor. Vou pegar essa URL, que é para onde eu vou enviar a minha requisição. E aqui dentro desse data, né, ele vai ter um dicionário onde eu vou passar o nome do campo e o valor associado a ele. Então vai ser a mesma coisa que eu fizesse aqui nos meus inputs, né, só que via o HTML. Então eu vou pegar o nome do campo, então vai ser name, e qual que é o valor que eu quero enviar para ele. Então eu vou colocar aqui, só para ficar diferente, vou colocar programador aventureiro. Feito isso, eu vou colocar aqui um print, nosso response.text, que é a resposta que o servidor vai me dar. Se eu executar isso aqui agora no terminal lateral, posso fazer a importação. Aqui na minha requisição eu coloquei requests, que é o nome da biblioteca, né? Se eu executar, então ele vai fazer lá a minha requisição do método post para essa URL, enviando programador aventureiro como sendo o valor lá do meu primeiro campo do formulário. Se eu ver agora qual que foi a resposta, observe que o servidor retornou para mim, ó, você enviou programador aventureiro, ou seja, ele retornou exatamente essa mesma resposta aqui, sem necessariamente eu precisar interagir com a interface web aqui da minha aplicação. Eu posso interagir também com ela via linha de comando ou até mesmo, né, utilizando essas bibliotecas do Python apenas para poder solicitar ou enviar dados para uma determinada página ou formulário. Legal, então vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então, como a gente viu aqui, a gente pode criar rotas facilmente com Flash apenas criando uma função, né, e passando o parâmetro decorador para ela, que é um app route aqui, falando qual que é a rota que eu estou querendo que essa função seja executada. Eu também posso definir quais são os métodos que essa rota vai receber e fazer uma tratativa diferente para cada método que ela recebeu. Então, se ela recebeu uma requisição de um tipo, eu vou retornar uma resposta, se for de outro tipo, vou retornar outra resposta. Porém, como você viu aqui, né, a gente tem um exemplo, né, de uma HTML bem simples, né, apenas um formulário com dois campos aqui, na verdade um campo e um botão de envio. Mas quando a gente está construindo aplicações um pouco mais complexas, como essa daqui, por exemplo, a gente vai ter muito mais conteúdo HTML aqui, né, então a gente vai ter muitos textos, boxes, containers aqui, e aí fica meio inviável a gente ficar criando esse conteúdo HTML diretamente aqui, né, como sendo retornando ele com uma string aqui nas nossas funções. Então, a forma mais prática de a gente fazer isso é a gente apartar a parte do HTML. Então, a gente criar um arquivo específico do HTML que a gente vai chamar de template. E depois a gente vai renderizar esse template aqui na nossa aplicação, apenas alterando aquilo que a gente quer alterar nele, né? Enviando algumas variáveis ali para o nosso HTML para poder formatar ele dinamicamente. Então, vamos ver como é que a gente faz isso agora. Então, e se você está gostando do conteúdo e quer aprender programação na prática, mesmo que você seja um completo iniciante, então eu vou deixar aqui na descrição o link para você se cadastrar na plataforma do Programador Aventureiro, onde você vai encontrar mais de 20 horas de conteúdo gratuito sobre diversas linguagens e tecnologias, mais de 70 exercícios teóricos e vários projetos práticos de desenvolvimento de aplicativos para você pôr no seu portfólio. E você ainda vai receber um certificado para cada curso que concluir na plataforma. Então não perca mais tempo e se cadastre agora mesmo. Vamos criar aqui uma nova rota, eu vou chamar ela de template, e eu vou falar que ela vai me retornar, ao invés de uma string agora, ela vai me retornar um template. Então eu vou utilizar a função render template. Então, para antes de usar essa função, preciso importar ela aqui em cima, então vou fazer a importação dela. Depois, para poder renderizar um template, eu tenho que falar então qual que é o arquivo de template que eu estou querendo renderizar. Então vai ser um arquivo HTML. Então eu vou colocar aqui meu index.html e a gente já vai criar ele. Antes de criar o nosso arquivo, vamos só terminar a configuração aqui da nossa rota. Então eu vou colocar aqui nosso app.route e vou criar aqui a rota para ele, eu vou chamar ela também de template. Feito isso, né, vamos criar esse arquivo aqui HTML, né, que é o nosso template, que é onde ele vai pegar a informação da página, né, para poder renderizar aqui quando a gente tentar acessar essa rota no nosso navegador. Então, para isso, a gente vai criar aqui uma nova pasta no Flat, que vai se chamar templates. A gente tem que criar a pasta com esse nome específico, porque por padrão, ele procura, né, todos os arquivos HTML dentro de uma pasta chamada templates aqui. Então, por padrão, a gente sempre cria com esse mesmo nome aqui. E aqui dentro dele eu vou criar nosso arquivo, então, index.html. Criado aqui nosso HTML, né, vamos só preencher o conteúdo dele. Então, vou criar um HTML simples aqui. Só colocar, então, o nosso HTML, colocar um head para ele, dar um título para a nossa página, vou chamar ela de página Flask, né? E no corpo da nossa página, então, o nosso body, eu vou criar um texto de boas-vindas aqui. Então, vou colocar aqui um H1 e pôr bem-vindo, bem-vindo. Agora eu só tenho que fechar aqui o nosso body, então já fechou. Vou salvar, então, o nosso arquivo HTML básico que já está criado, né? Vou vir aqui na nossa aplicação,
Vou salvar aqui também. E vamos ver agora, vamos tentar acessar diretamente essa página aqui. Então, vou até aumentar aqui a tela, colocar aqui. Então, em vez de Submit, vamos tentar acessar Template. Se eu acessar agora, observa que ele retorna para mim aqui normalmente, ó, bem-vindo, que é justamente o conteúdo desse arquivo HTML aqui. Então agora fica muito mais simples, né? Em vez de eu escrever o conteúdo HTML diretamente aqui na minha função, eu renderizo ela como um template, né? Eu já faço todo o conteúdo da página diretamente num arquivo específico para isso, né? Onde eu posso colocar também CSS, folhas de estilos, fontes personalizadas, posso fazer o que eu quiser aqui nesse arquivo HTML, e aí eu só vou renderizar ele aqui no Flask, né? Como se fosse um template. E, além disso, no Flask, a gente também pode passar parâmetros para esse HTML para poder tornar ele mais dinâmico. Então, imagina que eu quisesse fazer o seguinte, quisesse colocar bem-vindo e colocar o nome do usuário, que eu capturei ali no formulário anterior. Então, eu fiz lá um formulário de login, o usuário colocou o nome dele, e quando ele clicar em enviar, eu quero que ele acesse aqui a nossa página, né? E apareça a mensagem de boas-vindas para ele. Então, eu posso colocar aqui, ó, dentro de um sinal duplo de chaves, eu coloco qual que é a variável que eu quero renderizar aqui pelo Flask. Então, eu abro as chaves duas vezes, né? Coloco a minha variável e fecho chaves. Feito isso, né, esse parâmetro aqui vai ser uma variável que vai ser renderizada pelo Flask. Então, se eu recarregar a página, observa que ele não renderiza nada aqui nessa parte, né? Ele renderiza todo o conteúdo que está aqui, essa vírgula, espaço, a interrogação, mas aqui ele deixa em branco, porque isso aqui é um espaço dinâmico que o Flask vai utilizar para ser renderizado. E aí, como é que eu faço para poder enviar essa informação? Eu posso colocar aqui nosso render template, eu coloco uma vírgula e coloco qual que é o parâmetro que eu quero enviar. Por exemplo, eu quero enviar um parâmetro chamado name e eu quero que o valor dele seja Dalton, por exemplo. Se eu recarregar aqui minha página, observe que agora ele alterou automaticamente, né, essa variável aqui, então na minha página HTML, passando esse valor aqui para ela. E eu posso repetir esse processo várias vezes. Posso ter várias variáveis aqui, né, com diferentes valores aqui e passando eles todos para o meu template para poder renderizar dinamicamente aqui a nossa página HTML, tornando assim, então, um template, né, geral aqui da página inicial da sua aplicação. Porém, cada usuário que fizer login ou acessar a sua aplicação, vai aparecer o nome dele específico, o e-mail dele, ou as informações pessoais daquele usuário, né, seu avatar, dentre outras informações que você pode colocar personalizadas ali na sua aplicação. Legal, agora que a gente já entendeu toda essa parte conceitual aqui de como o Flask funciona, vamos evoluir mais nosso projeto aqui para poder criar esse tipo de formulário aqui. Então, deixa eu colocar um formulário que a gente vai ter nome, sobrenome, e-mail, senha e todas essas validações, né? Validação se o e-mail é um e-mail válido, se as senhas que o usuário digitou são iguais entre si, se o campo está preenchido, né, antes de fazer o envio do formulário. Então, vamos criar agora essa estrutura de formulário para nossa aplicação. Para poder fazer isso, eu vou utilizar uma biblioteca que já facilita bastante essa parte de criação de formulários e validações que a gente tem no Flask. Então, para poder fazer o uso dessa biblioteca, você vai fazer a instalação dela. Então, eu vou colocar aqui em cima, você pode colocar o comando pip install flask wtf e também instalar a biblioteca Email Validator. Então, a Flask WTF é a biblioteca que vai ajudar a gente a criar o formulário de forma muito mais simples, e o Email Validator é uma biblioteca específica que ele utiliza para poder validar se o e-mail é válido ou não na nossa aplicação, né, no nosso formulário. Então, feita a instalação, a gente vai fazer a importação dessa biblioteca. Então, eu coloco aqui, from Flask WTF, eu vou querer importar Flask Form. Feito isso, vamos começar a criar a nossa classe aqui que define o nosso formulário. Na verdade, eu vou até tirar essa parte aqui de baixo, deixar o nosso código mais limpo, como se eu estivesse iniciando agora, porque a gente vai focar mais na construção desse formulário aqui de cadastro. Então, uma das coisas que o Flask Form precisa é definir uma variável de ambiente chamada secret key. Então, eu vou colocar ela aqui definida diretamente no meu código. Então, eu vou colocar aqui que a minha secret que vai ser igual, e aí colocar um valor qualquer, então, tipo, ABC123. Lembrando que esse tipo de variável você cria, né, no seu arquivo .env ali, para poder ficar salva de forma segura, né, não ficar escrita aqui diretamente em hardcode. E essa chave secreta, ela é só usada para poder validar os dados que estão sendo enviados ali para o servidor, para garantir essa integridade das informações. Como a gente está só no modo de desenvolvimento, eu vou fazer assim mesmo, né, diretamente aqui no código, só para a gente ver como é que todo o formulário funciona. Feito isso, né, vamos criar a nossa classe, onde eu vou definir todos os campos do meu formulário. Então, vou criar aqui meu campo, vai chamar Register Form, e ele vai herdar o Flask Form. Feito isso, tudo que eu tenho que fazer aqui é passar, então, qual que é o nome do campo que eu estou querendo criar, e depois qual que é o tipo desse campo. Então, por exemplo,
no nosso exemplo aqui, a gente vai ter, então, o primeiro nome, o sobrenome, e-mail, senha, confirmar senha e o botão, né, de envio aqui dos dados. Então, a gente vai ter aqui o nosso first name, que ele vai ser um campo, né, do tipo texto, então eu posso digitar um texto aqui dentro. Então, para poder falar que ele é um campo do tipo texto, eu vou fazer aqui a importação desse tipo de campo. Então, eu coloquei from wt forms, eu vou importar string field. Esse wt form já vem instalado por padrão quando você instala o Flask WTF, então é só fazer a importação dele normal aqui. Então eu vou instalar, importar aqui o string field. Então meu first name vai ser um string field. Aqui eu coloco qual que é o nome, né, o label que vai aparecer para esse campo, né? Nesse caso aqui está primeiro nome, mas poderia ser nome ou qualquer outra coisa. Para poder ficar igual aquele exemplo ali, eu vou colocar ali, ó, primeiro nome. Vamos criar os outros campos aqui, depois a gente vem colocando os validadores. Então, vou criar o próximo campo, que vai ser o last name. Também vai ser, então, um string field. E aí o nome que eu quero que ele apareça lá no meu formulário seja sobrenome. Depois a gente vai ter o e-mail, que ele também vai ser um string field. Então, só que o nome dele vai ser e-mail. Depois a gente vai ter a nossa senha, né, que é o password. E aí ele vai ser um campo diferente, porque quando a gente digita qualquer coisa num tipo string field, né, que é um campo do tipo text, a gente consegue ver o texto que está sendo digitado ali. Porém, na nossa senha, eu quero que quando a gente digitar, ela não fique visível, né, apareça esses pontinhos ali para poder cobrir a senha. Então, para isso, a gente tem um campo específico aqui do WT Forms, que se chama Password Field. Então, eu vou usar ele aqui e vou falar que o nome desse campo vai ser senha. Feito isso, eu vou criar agora o de confirmação, que também vai ser um Password Field, e o nome dele vai ser confirme a senha. Então, confirme a senha. Feito isso, tudo que ficou faltando aqui no nosso formulário é justamente o botão de enviar, né? Que é o nosso botão Submit. Então, vou fazer a importação dele aqui, que ele também é um componente especial, que é o Submit Field. E o nome desse botão vai ser, então, Submit, vai ser igual a Submit Field. E eu quero que esteja escrito, então, cadastrar. Legal, com isso a gente já definiu, né, todos os campos que a gente vai ter no nosso formulário. Vamos agora criar uma rota para esses campos e renderizar esse formulário aqui na tela da nossa aplicação. Então a gente já viu que para poder criar uma rota eu só crio uma função qualquer, então vou chamar essa função register, e ela precisa retornar alguma informação. Então como ela vai renderizar um formulário, a gente já criou ele aqui com essa biblioteca, né, Flask WTF, então eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar que o meu formulário vai ser igual a uma instância desse register form que eu acabei de criar. Então ele vai criar já automaticamente também um formulário HTML que contenha todos esses campos aqui com essas formatações, né, do tipo texto, do tipo senha, um botão de envio, já vai criar tudo isso aqui para mim. E agora eu já posso então retornar ele aqui dentro do meu template. Então eu vou colocar aqui no render template, vou chamar de register.html e quais os dados que eu vou passar para o meu template vai ser o meu formulário que eu acabei de criar aqui. Então o meu formulário eu vou passar lá para esse template. Então vamos criar ele aqui agora. Então vou abrir aqui o nosso arquivo, nosso templates, novo arquivo, register.html. Aqui dentro desse arquivo, vamos criar a nossa estrutura lá do template. Vou pegar o mesmo aqui do nosso index, só para reduzir código aqui. Então, o título da nossa página eu vou chamar de formulário, ou podia ser cadastro também, né? Então, formulário. E ao invés de eu renderizar aqui um H1, né, de boas-vindas, eu vou renderizar o nosso formulário. Então, eu vou criar aqui uma tag HTML, né, que é o formulário, no método post, para ela enviar os dados para o servidor. E dentro dela, eu vou colocar cada um dos campos que eu estou enviando aqui, né, como sendo o parâmetro do meu form. Então, o nosso primeiro campo é o first name. Então, eu vou criar aqui. Lembrando que para poder renderizar uma variável do Python aqui, a gente coloca dentro de duas chaves. E aí, sempre que a gente está renderizando um formulário com essa biblioteca, a gente coloca por padrão uma hidden tag, que é uma renderização padrão que eles colocam lá na documentação para você colocar. Então, faz essa renderização aqui, depois dela você coloca os campos do seu formulário. Então, no nosso formulário, eu vou querer pegar o quê? O first name. E aí, se eu colocar um abre e fecha parênteses aqui, ele vai renderizar o input desse first name para a gente. Vou salvar tudo aqui para a gente aí conseguindo ver aqui na nossa página. Então, vou voltar aqui, em vez de template, vamos acessar aqui, criar a nossa rota, né? Então, vai ser nosso app.route. Vamos criar uma rota aqui para ele, vou chamar de register também. Feito isso, vamos acessar agora essa rota. Register, se eu executar, eu esqueci de novo de colocar a barra aqui. Sempre tem que começar com uma barra, né? O nome da rota aqui. Então vamos executar aqui novamente e recarregar aqui a nossa página. Pronto, já temos aqui o nosso campo do formulário, né? O nosso input lá que seria
o do primeiro nome. Só que aqui a gente pode também colocar um label para ele poder ficar mais fácil do usuário saber o que ele tem que escrever nesse campo, né? Então, para isso, como a gente colocou já que esse aqui que é o nome do nosso campo, a gente pode renderizar ele também lá no nosso formulário. Então, eu posso falar aqui que o first name, né, quando a gente coloca um abre e fecha parênteses, ele vai renderizar o input para poder o usuário digitar a informação. E se eu colocar aqui outro campo, então eu posso colocar do meu formulário do campo first name, eu quero pegar o seu label, que é o nome desse campo. Se eu renderizar agora vai aparecer ó, o nome do campo que a gente criou lá na nossa classe, né? E aqui o formulário logo na frente para o usuário poder digitar as informações. Então basta agora repetir esse processo aqui para poder ir criando os outros campos do nosso formulário. Então eu vou copiar e colar aqui e vamos só trocando aqui. Então em vez de first name agora vai ser last name. Então eu vou criar o label e renderizar o conteúdo dele. Depois do last name, eu vou colocar o nosso campo de e-mail. Depois do e-mail, a gente vai ter o password, vai ser a senha do usuário, então password. E depois do password, eu vou ter o botão de confirmação, né? Na verdade, o input para poder confirmar a senha. Feito isso, eu vou ter o nosso submit. E aí eu não preciso colocar o label, né? Só colocar o botão mesmo aqui, salvar. Se eu recarregar, observe que agora já tenho todo o nosso formulário aqui, né, com todos os valores que a gente criou aqui no Flask. Facilmente, a gente nem precisou digitar nada de HTML aqui para poder criar esses formulários, né? A gente está renderizando eles dinamicamente e o próprio Flask está renderizando isso aqui como sendo o conteúdo HTML aqui da nossa página. Então agora que a gente já tem, né, todos os campos que o usuário pode digitar as informações, observe que as senhas, como a gente criou como sendo um campo do tipo password field, ele não aparece o valor quando a gente está digitando. A gente vai ter o e-mail aqui, né, que também a gente depois vai colocar uma validação, e os campos de nome e sobrenome aqui do usuário. Legal. Como o formulário vai enviar dados para o servidor, então eu preciso que essa rota ela aceite também o método post, já que o formulário sempre vai enviar a informação aqui com esse método. Então eu vou colocar aqui um método que essa rota vai aceitar, vai ser tanto o método get quanto o método post. Feito isso, agora eu consigo, né, clicar aqui no botão de enviar. Na verdade aqui é methods, salvar e recarregar aqui a nossa página. Quando eu clicar aqui no botão de cadastro, né, ele não vai dar nenhum erro para mim e vai sempre renderizar essa mesma página aqui, porque a gente não fez nenhuma validação, né, se o método tipo get ou post, o que eu vou renderizar aqui na tela da minha aplicação. Para esse projeto eu vou fazer diferente, né, então em vez de eu mostrar uma tela aqui, eu vou redirecionar o usuário para uma outra tela aqui da nossa aplicação, como se ele estivesse de fato, né, cadastrando no nosso aplicativo e depois tendo acesso diretamente ao nosso app. Mas antes de fazer isso, vamos criar nossos validadores, né? Então, por enquanto, o formulário não possui nenhum validador. Então, se eu clicar em cadastrar aqui, ele não retorna nenhum erro em nenhum campo aqui, porque ele não verifica, né, se a senha é igual a essa, se esse campo ele é obrigatório, se isso aqui é de fato um e-mail. Então, vamos criar nossos validadores. E vai ver que vai ser muito simples fazer isso aqui com essa biblioteca. Então, vou colocar aqui, from wt forms, eu vou importar validators, que já possui, né, uma série de validadores ali que a gente pode utilizar nos nossos formulários. Então, um validador que eu vou colocar aqui é o data required, que é o que vai mostrar a mensagem aqui para o usuário, né, de que aquele campo ele é obrigatório ser preenchido, senão ele não vai fazer o envio do formulário enquanto aquele campo não estiver preenchido. Além disso, eu vou colocar aqui o nosso input required, o nosso validador equal to, que é para poder verificar se um campo é igual ao outro, e o validador de e-mail. Feito isso, basta eu aplicar agora cada um dos validadores nos campos, né, de acordo com aquilo que eu quero validar. Então, por exemplo, aqui no first name, se for obrigatório que o usuário digite o primeiro nome, basta eu colocar aqui, então, que o validators vai ser igual a data required. E pronto, se eu salvar aqui até agora, ó, se eu tentar clicar aqui em cadastrar agora, ele vai mostrar para mim, ó, esse campo, né, que eu preciso preencher esse campo, porque agora ele é obrigatório, não deixa mais eu fazer o envio do formulário enquanto esse campo não tiver preenchido. E aí, como você viu aqui, né, isso aqui é uma lista onde eu posso passar vários validadores. Então eu posso ter mais de um validador para um mesmo campo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o validador, né, do e-mail. Caso o usuário digite algum e-mail que não é válido, a gente vai querer que ele verifique, né, esse campo de e-mail, se ele possui arroba, se possui um domínio válido, coisas desse tipo. Então eu vou colocar que o validador vai ser e-mail. E caso, né, dê algum erro, né, o usuário preencha um e-mail que não é válido, eu vou querer que apareça uma mensagem personalizada. Então, eu vou colocar aqui a mensagem que eu quero que mostre seja e-mail inválido. Deixa eu até diminuir aqui a tela para a gente conseguir ver o código inteiro. E vamos criar os próximos validadores. O próximo aqui vai ser a nossa senha. Então, a senha, ela também vai ser obrigatória. Então, a gente pode colocar aqui que um validators vai ser input required, ou seja, que ela precisa ser digitado alguma coisa aqui no campo da senha,
E também, adicionalmente, né, essa senha tem que ser igual ao campo confirme senha. Então, por isso que a gente importou aqui o validador equal to. Então, eu vou falar que, além de ser obrigatório que a senha tenha sido preenchida, ela também tem que ser obrigatoriamente igual a outro campo. E aí eu falo qual que é o nome do campo que eu estou querendo que verificar a igualdade. Então, o campo vai ser o campo confirme. Então, ela tem que ser igual a confirme. Eu vou deixar esses validadores aqui só, mas a gente tem muitas outras coisas que você pode colocar aí nos seus formulários. Então, por exemplo, se tentar enviar aqui, ó, vai acusar a primeira validação, né, de que esse campo aqui é requerido. Se eu colocar ali algum valor nesse campo e tentar enviar, ele vai retornar agora o próximo validador, que é que o campo aqui do password também é obrigatório ser preenchido. Se eu digitar aqui um valor para essa senha e não colocar nada nessa, obviamente elas vão ser diferentes. Se eu clicar em cadastrar, ele não vai passar aqui na validação de confirmação, né? Se os dois validadores são iguais. Porém, né, ele fica aqui com a tela, né? Aparentemente, só limpou ali o campo, né? Mas eu não estou vendo nada de diferente aqui na tela, não tem nenhuma mensagem de erro. Isso porque ele envia essa informação de erro e a gente pode renderizar ela na tela da nossa aplicação. Então, para poder fazer isso, vamos aqui no nosso código HTML e logo depois aqui do nosso campo de senha, posso fazer uma iteração por cada erro que ele ocorrer no meu formulário, já que o formulário pode ter vários validadores, então cada validador pode retornar um erro diferente, como por exemplo, que o campo não está preenchido, ou de que as senhas não são iguais. Então eu posso pegar cada um desses erros e renderizar aqui na tela para o usuário ter um indicativo visual. Aí você poderia colocar um alert, um toast ou qualquer outro componente visual ali no HTML. Então, para fazer uma iteração, ao invés de a gente utilizar aqui duas chaves, né, que a gente renderiza uma variável aqui no Flask, a gente utiliza então uma abre e fecha chaves, né, e o sinal de porcentagem. Dessa forma, a gente consegue criar laços de repetições aqui também nos nossos conteúdos, aqui nos nossos templates. Então, eu vou colocar aqui que para cada erro que ele encontrar no nosso formulário, no campo de senha, então eu vou pegar password, vou pegar todos os erros que ocorrerem. Para cada um deles, eu vou querer que ele me renderize esse erro aqui na tela. Então eu posso colocar aqui, ó, uma tag B para poder ficar negritado e renderizar essa variável. Então, error. E aí, para ele poder saber, né, quando esse laço de repetição termina aqui, né, se tem mais algum código aqui abaixo que deve ser executado nesse laço de repetição, a gente faz a finalização do laço, né? Então a gente coloca aqui também o mesmo símbolo que a gente fez para poder abrir ali o laço, né? E coloca aqui end for. Então, o for começou aqui, vai renderizar isso aqui para cada interação e aqui finaliza o nosso laço de repetição. E aí, para ele poder levantar todos esses erros, a gente vai vir aqui na nossa aplicação. Quando a gente for acessar essa rota aqui, eu vou querer que ele faça a validação quando o formulário for enviado. Então, no meu formulário, eu quero que ele valide o formulário quando ele for enviado. Salvar aqui, vou recarregar essa página, vamos preencher aqui de novo. Então, Dalton, senha 123. Quando eu clicar em cadastrar, ele vai retornar essa mensagem para mim, ó. O campo precisa ser igual a confirm, que é o nosso outro campo aqui. Como esse texto aqui ele já vem por padrão, a gente pode trocar a mensagem de erro que aparece aqui para poder ficar algo mais legível no nosso site. Para poder fazer isso, né, dentro de cada formulário, igual a gente fez aqui no nosso e-mail, eu coloquei uma mensagem, que é a mensagem personalizada que ele vai dar quando esse validador não passar, né, quando ocorrer algum erro nesse validador. Eu posso fazer a mesma coisa aqui no meu equal to. Então eu posso colocar aqui uma mensagem, então mensagem vai ser igual, e eu coloco aqui, as senhas devem ser iguais. Vou salvar aqui, agora aqui, se eu recarregar minha página novamente, vou colocar aqui, Dalton, senha 123, se eu clicar em cadastrar, agora vai aparecer, as senhas devem ser iguais, que é justamente a mensagem personalizada que eu criei aqui agora para esse validador, né? Então, quando ocorrer algum erro nesse validador, ele vai retornar essa mensagem para a gente consegue renderizar ela ali na nossa aplicação. Da mesma forma, a gente tem uma mensagem aqui para o e-mail, né? Que o e-mail precisa ser válido. Então, para poder mostrar isso aqui na aplicação, a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui com o nosso password, né? Então, eu posso copiar todo esse código aqui e, ó, logo depois do meu e-mail, eu vou colocar aqui, ó, então, que eu quero pegar cada erro que acontecer aqui no meu e-mail e eu quero exibir esse erro aqui na tela da nossa aplicação. E aí, só para poder facilitar, eu vou colocar também uma quebra de linha aqui para cada erro, para poder ficar os campos, né, um abaixo do outro. Feito isso, eu posso reiniciar aqui, então, recarregar a página, tentar clicar em enviar. O primeiro campo está tentando validar lá que não está preenchido. Cliquei, esse campo também é obrigatório. Quando eu clico em cadastrar, falou aqui, ó, o e-mail é inválido e que as senhas devem ser iguais. Então agora eu vou colocar aqui um e-mail, por exemplo, teste@mail,
que seria um e-mail correto, e aqui a senha 123 e aqui também 123. Quando eu clicar em cadastrar, ó, ele passou na validação da senha, não retornou nenhum erro aqui pra gente, porém no e-mail continua, né, um e-mail inválido. Então enquanto eu não digitar alguma informação válida ali de e-mail, ele não vai fazer o envio desse formulário. Cliquei aqui, enviou os dados corretamente. E agora sim, né, como a gente já tem essa função que está validando aqui as informações do formulário, ela vai retornar para mim, né, verdadeiro ou falso, se esse formulário foi ou não validado. E aí, se ele tivesse sido validado, ou seja, se todos os dados que foram preenchidos corretamente, então eu posso, por exemplo, redirecionar o usuário para a tela da minha aplicação. Então, por exemplo, posso voltar àquela rota que a gente tinha aqui, que é a rota template, como se fosse a rota inicial lá da nossa aplicação. E vou falar que se o formulário foi validado, eu vou querer então redirecionar, então redirect o usuário. Então, se o formulário vai dar, redireciona ele para nossa rota template. E eu vou retornar isso, né? Salvei. Agora sim, ó, vou reiniciar aqui. Digitei os dados no meu campo, né? Então, agora eu preciso digitar um e-mail que seja válido, colocar senhas que sejam iguais. E caso eu faça isso aqui corretamente, quando eu clicar em cadastrar, ele vai validar meu formulário. Como deu tudo certo, ele vai me redirecionar para a rota da minha aplicação aqui, que é a nossa rota template. E aí, com isso, então, a gente entendeu como é que cria formulários aqui no Flask, como é que a gente cadastra esses formulários nos nossos templates, como a gente usa templates personalizados e como a gente valida cada informação que foi passada no formulário para poder, então, fazer o cadastro e enviar o usuário direto para a tela da nossa aplicação. Isso aqui também poderia ser um formulário de login, onde o usuário vai digitar seu e-mail, sua senha, você vai validar no banco de dados se aquele e-mail e aquela senha são válidos, se eles existem. Se sim, você vai redirecionar o usuário para a tela da sua aplicação. Dentre outras formas também que você poderia utilizar aqui formulários, poderia ser um formulário de contato, por exemplo, onde o usuário vai digitar o nome dele, telefone, e-mail de retorno, né, e a mensagem ali que ele quer passar para você por contato. Você envia essas informações, vai capturar no seu servidor e você redireciona ele para uma tela de obrigado aqui, falando que recebeu os dados com sucesso dele e você vai retornar o mais breve possível. Então, dá para utilizar para diversos fins aqui na sua aplicação. E como você viu, né, a gente criou toda a lógica por trás aqui para poder criar exatamente esse mesmo formulário aqui. Toda essa parte que você está vendo aqui, ela é mais visual, é só adaptação de CSS aqui no nosso conteúdo. Então, por exemplo, tem aqui nosso arquivo register. Se eu for substituir ele aqui pelo conteúdo da página com o HTML todo formatado, com o CSS aqui preenchido, né? Observe que eu estou utilizando exatamente os mesmos campos que a gente colocou ali. Ó. Então, eu estou colocando lá um formulário que vai ter um método post, ele vai ter lá o campo primeiro nome, onde eu vou renderizar aqui ó, o input, né, de primeiro nome do usuário. Estou passando algumas classes personalizadas para ele, né, para poder estilizar esse formulário aqui no nosso HTML, né. E aqui também, ó, o nosso last name, estou passando ele, o nosso e-mail. Então, observe que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui no nosso código, né? A mesma coisa, a única coisa que eu fiz foi criar os estilos aqui do HTML e aplicando, né, o CSS também aqui para poder deixar ele com essa formatação aqui mais bonita. Então, se eu clicar aqui agora, vim aqui na nossa aplicação, vou voltar aqui de novo para a tela do Register. Se eu recarregar, eu tenho esse mesmo formulário que a gente já aprendeu a criar ele, a fazer a validação dele. Então agora, eu sei, ó, se eu tentar clicar no Submit, ele vai dar o meu erro lá de que esse botão precisa ser preenchido, né, que ele é requerido. Então vou colocar aqui o meu nome. Se eu clicar em cadastrar, também vai dar lá que isso daqui também é requerido, que é a senha. Se eu tentar cadastrar uma senha diferente de uma da outra, vai dar aqui, ó, as validações. Então, esse e-mail é inválido e as senhas devem ser iguais. A única diferença que eu fiz é que eu coloquei eles aqui no final, ao invés de colocar embaixo aqui de cada campo. Então, eu coloquei todos os erros aqui na tela final aqui do nosso formulário. Mas você já entendeu aqui toda a lógica de como é que funciona para poder construir esse tipo de formulário, como é que funciona o back-end ali da aplicação Flask, para poder construir esse tipo de aplicação aqui de forma super simples. Então, se você gostou dessa aula e você quer aprender muito mais sobre Python, eu recomendo você acessar o site do Programador Aventureiro, deixar o link aí na descrição, onde você vai ter acesso a todos os meus cursos, incluindo o Especialista Python, que é o meu curso mais completo do Python, que eu vou ensinar desde o básico até o avançado nessa linguagem de programação. Então, a gente vai aprender absolutamente tudo sobre o Python. A gente vai aprender diversas bibliotecas, aprender a trabalhar com estatística, com matemática, a trabalhar com arquivos no formato JSON, a como comprimir dados do nosso sistema, como manipular o sistema operacional, criar automações utilizando o Python, como criar interfaces gráficas, né, softwares para desktop, softwares para aplicativos mobile, né, para Android, para iOS, aplicativos web, 100% usando Python, criando seu portfólio web, criando sites, landing pages,
fazendo também web scraping de informação, capturando dados da web, fazendo mineração de dados, trabalhando com grande volume de dados e também aprender como é que são os fundamentos da análise de dados e do machine learning aqui, utilizando a linguagem Python. Então aqui no meu site você vai encontrar diversos cursos que utilizam a linguagem Python para poder construir diversos tipos de aplicações, softwares, fazer automações, dentre várias outras coisas, apenas usando essa linguagem super poderosa e extremamente em alta, que está sendo super requisitada aqui no mercado de trabalho. Então, deixa o link na descrição, dá uma conferida aqui, porque lá você vai aprender muito mais sobre essa linguagem de programação, além dos vídeos que eu já trago aqui para o canal. Então, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!